A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, queridas irmãs, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Sejam bem-vindos em nome do Senhor neste canal. Amém? Aleluia. Estamos iniciando, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, este momento de reflexão, este momento tão importante da nossa oração ao nosso Senhor. O que você irá apresentar a Deus neste momento? Quais são os seus pedidos? Quais são os seus desejos? Os teus sonhos? Aleluia! É tão necessário orarmos para que os pedidos sejam atendidos pelo nosso Senhor? Você tem sonho, não é verdade, minha irmã? Aleluia! Então vamos orar juntos, vamos clamar a presença do Senhor e o mais Ele fará em nossas vidas. Eu sou o pastor Jefferson Roque. Graças a Deus, o Senhor tem me dado a alegria de estar ministrando diariamente a palavra do nosso Senhor para a sua vida aqui por este canal. Amém? Todos os dias nós estamos, pela misericórdia do nosso Senhor, trazendo uma palavra de ânimo, de fé, de coragem para o fortalecimento no nome de Jesus Cristo, das nossas almas, não é verdade? A tua alma precisa de um revestimento, a tua vida precisa de um revestimento, o teu corpo precisa de um revestimento que vem de Deus. Aleluia. Me ajude dando o teu like, dê o teu like, clique no sininho, inscreva-se neste canal, aleluia, junte-se com outras irmãs e outros irmãos no momento da oração. Isto é muito importante, porque quando estamos reunidos, segundo a palavra do Senhor, 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, nós estamos na presença do próprio Deus. Amém? Então aqui passa a ser o momento do culto, o momento da igreja. Você passa a ser integrante da igreja de Jesus Cristo. Talvez alguém fale: pastor, eu não sou batizado, eu não entreguei minha vida a Jesus. Olha, amado irmão e amada irmã, entregue-se a Jesus Cristo. Seja chamado filho de Deus. E para você ser reconhecido como filho de Deus, é necessário que você faça isto. Você confesse Jesus Cristo como seu único, suficiente e verdadeiro Salvador. Aqui já nos fala, único. Você não pode dividir a graça e a glória de Deus com outro. Você derrama a glória e a graça, o louvor, tudo que você tem de melhor, só entrega a Jesus, porque é Ele que morreu por nós. Amém? Então você entregue a sua vida a Jesus Cristo, seja batizado em nome do Senhor, seja batizado, porque quem é batizado é porque crê, e você será salvo. E, graças ao Senhor, será chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero estar comentando hoje com os irmãos a respeito de um texto tão importante na palavra do Senhor, que nos fala sobre tratar as pessoas com igualdade. Não é verdade? Toda a Bíblia nos fala sobre um caminho. Já que somos irmãos, ou devemos sermos tratados, ou cuidar um dos outros como irmãos, nós devemos ter igualdade uns com os outros. Você não considera esse mundo, amado irmão e amada irmã, tão desigual? Você não olha para as coisas e você não vê tanta desigualdade, tantas situações de desperdício em alguns lugares? Nos outros lugares, falta de tantas coisas, não é verdade? Em alguns lugares, uma miséria total, a fome, doenças, descaso, não tem segurança pública, não tem atendimentos médicos, não é verdade? Esgoto a céu aberto, criminalidade ali naquele local. Em outros lugares, se você já passou ou teve a oportunidade de estar em algum lugar mais guardado ou resguardado, você olha ali, eu particularmente, eu fico observando alguns bairros
considerados mais nobres, como o lugar é limpo, como as ruas são boas, cuidadas, como aquela população ali naquele lugar é resguardado, tem segurança, tem policiais, não falta água, não falta energia elétrica, internet constante, não é verdade? Hospitais próximos. Aí alguém fala, mas este bairro é um lugar, uma localidade de pessoas ricas, pessoas bem de vida, então esse lugar certamente será melhor. Olha, amados, eu não sei se é assim que nós devemos aceitar as coisas. Eu não sei se dessa forma nós podemos, diante do olhar que Deus nos dá, se nós podemos classificar as pessoas como classe A ou classe C, classe D. Esses dias eu estava ouvindo uma moça num podcast, ela chegou a comentar classe E. Eu falei, meu Deus, mas ela não estava falando mal das classes C, D, E. Não, ela estava falando como que a sociedade vai empurrando os mais carentes, os mais humildes, para baixo. Você entende? Então as pessoas vão ficando mais distantes. E aqui entra a parte do poder público, dos governantes, do descaso, porque investem muito numa área onde as pessoas já têm muito e aonde as pessoas são vulneráveis, que as pessoas são carentes, ali pouco é aplicado os recursos. Não é? Você chega às vezes num local, num bairro mais simples, fica por anos esperando um asfalto, anos esperando uma iluminação pública, esgoto a céu aberto. Isto é um absurdo por causa da condição financeira daquelas pessoas. E eu falo aos irmãos, a terra não é a mesma? O local pode ser diferenciado um do outro, mas a terra, o solo, é o mesmo. As pessoas, nós, seres humanos, nós temos tudo o que o outro tem, fisicamente e humanamente falando. Nós precisamos de alimento, nós precisamos de água, precisamos de roupas, segurança, não é verdade? Saúde. Então, por que a desigualdade é tão grande? E isto começa, infelizmente, pelos ricos. É a palavra do Senhor que nos fala, pastor, todos os ricos são maus, ignorantes e enxerga o restante da população como nada, como lixo. Olha, é muito triste, eu não vou dizer complicado tentar explicar isto. Na verdade, é fácil se nós olharmos pelo olhar de Jesus Cristo. Jesus, ele fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil, porque o amor deles certamente se voltará para o dinheiro, porque a pessoa, quando ela tem muito, ela acostuma, é bom ter as coisas. Imagina você tendo as condições boas, você não quer perder aquilo. Agora imagine uma pessoa que é muito rico, uma mulher que é muito rica, um homem que é muito rico. Como vivem aqui neste mundo, querem viver os prazeres, as delícias das coisas boas que o dinheiro pode proporcionar. Mas aonde vem a desigualdade, chegamos no ponto, porque eles não ajudam a socorrer os necessitados. Você entende? Muitas pessoas falam assim, não, isso é só o governo. Olha, o governo tem sua parcela também e, infelizmente, poderia agir até com mais rigor para socorrer os necessitados. Mas os ricos, eles se olhassem com um olhar de amor, de compaixão, de piedade, eles poderiam contribuir muito mais a socorrer essas áreas que estão vulneráveis, não é verdade? Porque eles enxergam crianças descalças na rua, eles enxergam crianças brincando
na beira de esgoto, céu aberto, e isto vai provocar doenças, isto causa morte, não é verdade? Isto aumenta a criminalidade, porque os jovens que vão crescendo, vendo aquela desigualdade social, muitos se revoltam. Não são todos, mas muitos se revoltam, porque chega em casa, não tem um alimento, vê a mãe se matando de trabalhar e não tem condição. Quando ele sai pelas ruas, aquelas ruas esburacadas, mal cheirosas, não é verdade? O irmão mais novo passando necessidade alimentar. Então, infelizmente, muitos, eles partem para a criminalidade. Então, se nós olhássemos uns aos outros com um olhar de amor, quem tem mais ajuda quem não tem, quem tem menos trabalhe também para obter os benefícios, a sociedade seria mais igualitária. Eu falo aqui da parte governamental das cidades, porque existem muitos prefeitos que são trabalhadores, são bons, que esforçam nas suas gestões, tentando sempre melhorar aquele lugar mais carente. O alvo deles sempre vão ali, de alguns, nos lugares mais carentes. E esses prefeitos, geralmente, eles ganham as próximas eleições, porque tem esse olhar mais humanitário. Mas alguns outros, eles tentam manter o funcionamento da cidade, deixando o lugar onde os ricos estão construindo, edificando as suas casas, seus prédios, eles mantêm aquele nível de cuidado e deixam de investir aonde mais precisa. Né? Então a sociedade ela vai ficando adoentada, desequilibrada, porque, afinal de contas, as pessoas elas necessitam de amparo, nós precisamos de amparo. Os mais humildes necessitam de amparo. Você pode observar que aonde há necessidade de algo, a falta de alguma coisa, sempre haverá um conflito. Não é verdade? Então, a palavra do Senhor nos fala que certa vez um jovem, ele chegou diante de Jesus e falou o que ele precisaria fazer para alcançar o reino dos céus. A nossa mensagem aqui, amados, é uma reflexão para o reino dos céus. Sabe? E Jesus falou que ele tinha que guardar os mandamentos. Guarde os mandamentos e você será salvo. Este homem, este jovem, ele falou que ele guardava os mandamentos desde a sua infância. Mas Jesus falou, então, só falta algo para que você se torne perfeito. Aqui Jesus estava falando de um olhar de amor para quem não tem nada. Colocou ele agora à prova. Jesus colocou ele numa situação que revelou para cada um de nós que muitas pessoas amam sim o dinheiro e dizem amar a Deus. E amam mais o dinheiro do que ama o próximo. Então Jesus falou, venda tudo o que você tem e dá para os pobres. E depois me siga. Então seria ali um fator de passos. Venda, dá para os pobres e venha e me siga. Você terá um tesouro no céu. Ofereceu tesouro para ele do céu. Saiu da boca de Jesus Cristo que ele teria este tesouro no céu. Então agora nós estamos, amados, atravessando momentos onde crianças estão morrendo por falta de remédios em hospitais, velhos morrendo por falta de ter uma cirurgia mais agilizada, pessoas que ficam anos na fila de um hospital para receber um transplante e essas pessoas morrem, enquanto você vê que a classe considerada a classe A, elas frequentam e têm o direito, por causa do seu dinheiro,
E lógico, o dinheiro vai ter o direito de ter os melhores hospitais, os melhores médicos, os melhores tratamentos. Mas eu pergunto a você, você acredita que quando esses precisam de um transplante, eles recebem um transplante primeiro do que os mais pobres? Não é estranho? Não é até doloroso imaginar que quando eles precisam de um transplante, o transplante aparece facilmente, enquanto há pessoas que ficam 3, 4 anos ou até mais na fila de um implante e não conseguem, de um transplante não conseguem, de uma fisioterapia e não conseguem. Isso traz a violência, isso traz a revolta. Você entende? No campo espiritual, essas coisas, amados, elas vão se multiplicando, porque por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. As pessoas, elas estão esfriando no amor porque elas não estão conseguindo enxergar na vida do carente uma necessidade. Não é? Tem muitas pessoas que pensam que essas famílias que recebem auxílios do governo, muitos são preguiçosos, muitos são vagabundos. Me perdoe por usar essas palavras, irmãos, mas no nome de Jesus Cristo é necessário falar, porque eu ouço às vezes da boca de pessoas, até na TV, nos jornais, mencionando que pessoas que estão na favela, estão nos aglomerados, estão nas vilas, que recebem um auxílio do governo para comprar um alimento, que todos eles são preguiçosos, são vagabundos. Todos. Não é assim, amados. Isto é a situação da desigualdade social. A desigualdade social porque as pessoas, geralmente os mais carentes, são as pessoas que têm baixa escolaridade, têm menos estudo. Porque não puderam, não porque não quiseram, porque não puderam, muitos destes, estudar e completar o curso, completar o seu período escolar. Então muitas meninas vão para parte trabalhar em lanchonetes, na parte da faxina. Muitas meninas, elas vão ser diaristas. Não é verdade? Muitos meninos, rapazes, vão se tornar ajudante de obra, né? um servente de pedreiro, trabalhar auxiliar em oficinas. Então a escolaridade vão ficando para trás. Então, consequentemente, o salário também vai ficar baixo. E as pessoas, os mais carentes, como são uma grande maioria trabalhadores, eles se acomodam, porque estão recebendo pelo menos a quantidade para alimentar, para a sobrevivência, e vão trabalhando com aquilo durante anos e anos e anos, mas nunca voltam para a escola. Então aonde vão morar? Vão morar em lugares mais carentes, porque não têm a condição de ir para um lugar mais valorizado. E aquele lugar se torna uma favela, se torna um aglomerado, uma vila, mas é composto de muitos trabalhadores. Então os governantes deveriam olhar para essas pessoas. Não é verdade? Eu conheço lugares que, desde quando o bairro foi fundado, eu não moro nesse local, mas conheço quem mora, desde quando o bairro foi fundado há mais de 30 anos, o bairro não tem um asfalto, o bairro não é asfaltado. No tempo de calor, aquela poeira, aquele chão seco, aquele pó. No tempo de chuva, a lama para as pessoas. E ali saem pessoas para trabalhar em lojas, ali saem pessoas para trabalhar em hotéis, pessoas para trabalhar em fábricas, indústrias, mas chega no local de trabalho com o sapato sujo, com a calça suja, no tempo de chuva. Você entende? Isto vai criando uma situação desumana na vida das pessoas. Então, se a parte que nós estamos falando, que é abastada, também contribuísse, e muitos falam que contribui porque paga os impostos. Todo mundo paga imposto, irmãos. O pobre paga imposto de tudo que compra.
das coisas mais simples, você paga o imposto. Tudo é cobrado um imposto. Então, quando o rico bate no peito e fala que ele paga o imposto do super carro que ele comprou, do helicóptero que ele comprou, ele está pagando o imposto pelo luxo que ele pode ter, que ele pode usufruir. Mas não é diferente daquele que paga o imposto da bicicleta que comprou, ou do macarrão que comprou, ou do sal que comprou. Você entende? Cada um vive conforme as suas condições. Mas se nós olhássemos com o olhar de igualdade, igualitário, a igualdade social, com a justiça do olhar de Deus, porque o nosso Deus está olhando, irmãos. Você acha que o Senhor, meu querido, você que, em nome de Jesus Cristo, eu creio em milagres, eu creio no poder de Deus, você que é um homem rico, uma mulher rica, que esteja ouvindo isso agora, você acha que Deus não está te vendo? Você acha, meu irmão, que você está desempregado, você, querido, está bem necessitado, não tem um centavo na sua conta. Você acha que Deus não está te vendo? Os planos. E olha a coisa, o que eu vou dizer, nada justifica a criminalidade. A pobreza não é desculpa para que alguém venha roubar ou fazer crime. Nós sabemos que isso é um grito da alma na vida de muitas pessoas que vão para esse caminho, mas não é desculpa para entrar no mundo da criminalidade por causa da desigualdade social. Você que esteja passando essa dificuldade, você vai ter que lutar dobrado para conseguir sair dessa situação, reverter esse quadro complicado que você esteja passando, para que Deus venha e te honre, porque a tua esperança, a tua fé, o teu socorro venha do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Do outro lado, aqui para a parte mais abastada, os ricos, eles têm no coração deles, a grande maioria, tem que deixar bem claro, não são todos, a grande maioria dos ricos e milionários, até bilionários, a esperança deles, a riqueza deles é o Deus deles. Eles podem tudo por causa do poder que eles têm devido à condição financeira da sua família, do nome tradicional da sua família. E se você olhar muito dessas famílias, elas vêm com esse poder desde o tempo dos escravos. Você entende? E hoje elas vêm tendo esta administração, os mais ricos, vêm desde aqueles tempos dos senhores de fazenda, quando martirizava, escravizava, maltratavam. Então o período dos escravos passaram, eles montaram e fundaram suas empresas, suas indústrias, e agora tem os funcionários empregados como também escravos remunerados. Você considera, você, meu querido, que é de como eu mencionei, classe E, classe D, você se considera um escravo remunerado? Você trabalha tanto, você consegue comprar as coisas básicas que você mais esteja precisando? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas falam que não. E muitas pessoas gostariam de trocar um sofá em casa e não pode. O sofá está quebrado. Muitas pessoas gostariam de comprar um colchão novo para o filho. É muito sério isso, irmãos, e tudo isso está diante dos olhos de Deus. Muitas pessoas gostariam de trocar a cama da filha, dar um guarda-roupa, porque o guarda-roupa está sem a porta, porque, afinal de contas, esses móveis que estão sendo oferecidos para a população mais simples, são tão frágeis, têm uma beleza, uma aparência, mas são tão fracos. E a porta ali já foi arrancada, e o pai tem desejo de comprar um guarda-roupa para o quarto da filha, para deixar a filha mais feliz, um quarto mais bonitinho. Não pode, mas trabalha tanto, trabalha todos os dias, mas não consegue. Isso é desigualdade social. Muitas donas de casa, chefes de família, gostariam de chegar ao seu fogão. Olha bem, não é ter uma cozinheira, é chegar no seu fogão e ter ali um alimento saudável para oferecer para os seus filhos. Oferecer uma carne, oferecer para os seus filhos um leite, uma fruta, mas não tem condições. Você entende, amados? Então essa desigualdade, elas vem sim dos mais ricos. Os mais ricos, eles não pressionam os governos, porque se os ricos pressionassem os governantes, você acha que um pobre chegando diante de uma prefeitura, ele é bem atendido?
Chega uma pessoa, uma comitiva da favela na prefeitura e exige algo. Fala, olha, nosso bairro está sem esgoto, está sem asfalto, não tem iluminação, está cheio de mato nos terrenos, e tem cobra, tem ratos, está tendo doença. Você acha que eles são bem atendidos ou serão atendidos? Amados, se isso ocorrer, que Deus abençoe grandemente a vida deste prefeito humano para fazer isso. Você entende? Se esses pedidos forem atendidos. Agora, se um rico, ele não precisa nem da comitiva. Olha que a desigualdade. Se um rico liga para um assessor do prefeito e fala, eu quero conversar com ele, ali já marca um horário. E às vezes o rico nem precisa de ir à prefeitura. O próprio prefeito ou prefeita vai até a empresa deste senhor rico ou dessa senhora rica. Olha, amados, eu não estou falando mal de ricos porque tem dinheiro. Nós estamos falando de desigualdade social, de olhar as pessoas como irmãos. Você entende? Nós temos que ter esse olhar. Porém, amados, muitas pessoas acham que a vida termina aqui. Sabe, meu irmão, você que ouve, que é rico, que é rica, você pensa que a vida termina aqui. Coloque isso no teu coração. Fica com esta pulga atrás da sua orelha. A vida não termina aqui. Chegará um dia que o Senhor vai mostrar tudo o que temos feito, de bom ou de mal. Pessoas comendo lixo, outros comendo alimentos que... Eu estava vendo uma matéria uma certa vez, amados. Isto é a desigualdade social. Uma garrafa de champanhe custando 200 mil reais. Um pedaço de bife num restaurante tal custando R$1.000. Você entende que isso é uma afronta no mundo espiritual? Vamos colocar isso no mundo espiritual. Isso é uma afronta a Deus. Porque aquela pessoa que diz servir a Deus, mas não socorre. Se você, meu querido, for um homem rico, uma mulher rica, e você não socorre o pobre, a palavra do Senhor nos fala que nós devemos servir o Senhor com as nossas riquezas, que nós devemos servir o Senhor com os nossos bens, que o amor ao dinheiro é idolatria, e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Você sabia, meu querido irmão, minha querida irmã, que quando uma pessoa vai para a criminalidade, no dia do julgamento do Senhor, o Senhor olhará tudo aquilo. Aí essa pessoa que foi para criminalidade, roubou, matou, praticou tantas coisas, e ele foi empurrado para a criminalidade porque ele não conseguia um emprego, porque ele não conseguia estudar, porque essa pessoa não conseguia dar o alimento para o seu filho, para a sua filha, e essa pessoa foi arrastada para a criminalidade por causa da maldade da sociedade. Essa pessoa também será culpada do sangue dessa pessoa. Esse que cometeu os crimes perderá a salvação, mas quem não fez o bem também perderá a salvação. Sabe por quê? A palavra do Senhor nos fala que se nós sabemos fazer o bem e se nós não fizermos, nós cometemos pecado. Quando você sabe fazer o bem e você não faz, não pratica, você comete pecado. Quando você pode ajudar e você não ajuda, você comete o pecado. Quando você pode estender a sua influência, você, meu querido, irmãos, em nome de Jesus, desigualdade social, a desigualdades. Se estes empresários, que tem muitos homens bons e honestos e muitas mulheres boas e honestas também que ajudam sim muitas pessoas, mas se todos reunissem, eu não vou falar que é impossível, porque para Deus não há nada impossível, mas se eles reunissem e dentro de cada cidade essas famílias, essas pessoas mais influentes fossem conversar com os vereadores, com os prefeitos, a cidade mudaria. Porque esses homens que estão no governo, eles só têm medo de quem tem mais poder do que eles. Você entende? A pessoa não precisa nem de ser um político. Mas quando o político chega diante de um milionário, aquele político obedece à ordem do milionário, sim.
a não ser que esse político seja muito honesto e esse milionário desonesto, aí esse político não vai obedecer. Mas se o político for honesto e o milionário ou a milionária for honestas e ter uma conversa franca, fala, vocês têm que trabalhar em favor desse povo aqui, olha. Esse povo aqui, olha, a criminalidade está aumentando, as doenças estão aumentando, é por culpa suas. Vocês foram eleitos para dar uma melhor situação, uma condição de vida melhor para esse povo aqui carente. Eu me apego à palavra do Senhor. Eu tenho no meu coração a certeza, você concorda. Você vê crianças sendo mortas, balas perdidas. Você acha que isso surge do nada? Você acha que isso lá no início, há décadas atrás, não começou com uma desigualdade social? Você acha, amados, de coração, quando você vê balas perdidas, troca de tiroteio e policiais envolvidos até mesmo com criminalidade? Olha bem, a índole das pessoas. A sociedade, ela está necessitada, de fato, de Deus. O Senhor nos faz olhar uns para os outros com olhar de amor. Se um policial se converte, ele olha para o outro com olhar de amor e não vai dar um tiro na cabeça de alguém à toa. Se um bandido se converte, ele larga a sua arma, ele não vai dar um tiro na cabeça do outro à toa. Ele não vai, nem vou falar misericórdia à toa, não por nada. Não vai tirar a vida de ninguém por nada. Então, o que o mundo precisa? O que nós, brasileiros, precisamos? O que nós, seres humanos, necessitamos? Nós precisamos de Deus, do amor de Deus. Nós precisamos do amor de Deus. Ah, se houvesse a igualdade. Se houvesse a justiça e a igualdade. Não é verdade? Você observa, amados, finalizando no nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos fala que nós temos que colocar uma âncora. Na verdade, na palavra de Deus, nós devemos colocar uma âncora, ficarmos fixados em Jesus Cristo nosso Senhor. Porque Jesus, ele não vai para a direita, não vai para a esquerda. Jesus é firme. Jesus é rocha fiel. Você compreende? Dê uma olhada em torno de você. Dá uma olhada onde você mora. Vai observando as coisas. Você vai observando as coisas. Você vai ver as aberrações. Não é verdade? Quantas aberrações nós estamos vendo neste país, por este mundo. Né? Muitas pessoas hoje pensam que vida e paz e igualdade ou liberdade adquire com guerra, com tiro, com morte, com força. Não, amados. A solução das coisas sempre vai ser o amor. Eu espero no nome de Jesus Cristo que Deus abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe teu lar, a tua mente, a tua vida, porque você clama o amor, que você não busque a desigualdade, a vingança, que você tenha o amor de Cristo, olhar pelas pessoas e para com as pessoas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós venhamos orar pelas crianças do país, nós venhamos orar pelos adolescentes do país, que venham trabalhar honestamente, estudar honestamente, que nós venhamos orar pelos idosos deste país, que eles venham ter a saúde na sua velhice, em nome de Jesus, e o cuidado. Que nós venhamos orar pelas autoridades, os governantes, que sejam retos, honestos, na presença de Deus, e que o Senhor limpe, retire tudo aquilo que for mal, desonesto, tudo que não presta. Eu estou dizendo isso por causa de um propósito do que eu estou vendo em muitos lugares. Quantas mentiras, quantas insinuações, quantas maldades, desigualdades, quando precisam de manipular, de usar ou de enganar os mais carentes. Meu Deus, tenha compaixão, misericórdia da tua igreja, tenha compaixão de nós, Senhor, que servimos, ó Pai, o Senhor. Nós devemos, como igreja, clamar por este país, de verdade, amados. Clamar e orar pelos mais necessitados. A palavra do Senhor nos fala que o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Até esta fala está na oração que o nosso Senhor nos ensina, que é a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha bem, a pessoa pedir pelo pão, pelo alimento de cada dia, dai-nos hoje. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus.
Amado Deus e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor sabe exatamente o que há no coração de cada um desses irmãos ouvintes. O Senhor sabe, Pai, as dores, as necessidades que eles estão enfrentando. O Senhor sabe as dificuldades, os caminhos, ó Pai, que esses irmãos que eu estou mencionando, cuide das favelas, ó Pai, cuide das vilas, dos aglomerados, ó Pai. Em nome de Jesus, levante, Senhor Deus, homens e mulheres, políticos, ó Pai, compromissados a socorrer os mais desafortunados, os que estão vivendo na tristeza e na pobreza, passando fome e necessidade. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, entra, Senhor, com providência nesta casa, neste lar, Senhor. Esta criança que precisa de um remédio e sua mãe não tem condições de comprar, o seu pai não tem condições de comprar. Meu Pai, esse adolescente, Senhor, que sofreu um acidente, está com os braços, ó Pai, quebrados, está com a perna quebrada e está num hospital precisando de atendimento, mas não tem médico. Ó Deus, em nome de Jesus, muda esse quadro, mude, Senhor, que todos sejam vistos, ó Pai, ó Deus, e cuidados com a igualdade, Pai. O que um tiver, o outro também possa ter, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Faça, Senhor Deus, no nome de Jesus, e nos dê, Senhor Pai, a condição, Pai, no nome de Jesus Cristo, de poder estar falando, Senhor. Que essa palavra entre no coração das pessoas, ó Pai. Que essa palavra penetre no coração das vidas, no nome de Jesus. Faça a grande obra, faça, Senhor, remover e um grande mover em nossas vidas, nesta sociedade, Senhor, tão desigual. Arranca todo o mal, Senhor. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Expulsa todo o mal, todo o demônio, toda feitiçaria e bruxaria, para a glória e honra do teu santo e precioso nome. Assim seja. Amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, no nome de Jesus.